Maduro está caindo na Venezuela, mas o que ninguém percebe é que esse colapso não começou agora. Ellen White já advertiu: quando a injustiça vira sistema, Deus retira sua proteção, e o que parecia estável desmorona da noite para o dia. Mas aqui está o ponto que quase ninguém entende. Quedas políticas não são apenas notícias internacionais. Elas são sinais espirituais direcionados ao povo de Deus. Porque enquanto muitos assistem à Venezuela como espectadores, poucos se perguntam: em que estou confiando? Ellen White foi clara: o maior perigo não é o caos lá fora, mas a falsa segurança aqui dentro. E se a instabilidade que vemos no mundo for, na verdade, um chamado urgente para examinarmos nossa própria base? Se você está assistindo este vídeo agora, não é por acaso. E antes de continuarmos, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho, porque o conteúdo que você está prestes a receber precisa alcançar mais pessoas. E se algo tocar seu coração hoje, compartilhe nos comentários. Às vezes, uma palavra simples pode fortalecer alguém que está passando pela mesma luta espiritual que você. Fique até o final, porque o que você vai ouvir hoje pode transformar profundamente sua vida espiritual. Maduro está caindo na Venezuela. As manchetes mostram crise, caos, instabilidade. Mas enquanto o mundo observa esse colapso como um evento político isolado, Ellen White nos ensina a enxergar além da superfície. Porque quedas repentinas de governos não começam no dia em que os jornais anunciam. Elas começam silenciosamente anos antes, quando a injustiça se torna sistema, quando a opressão se normaliza, quando a corrupção deixa de chocar. E é exatamente nesse ponto que Deus retira sua proteção. Mas aqui está o que precisa ser dito com toda clareza. Este vídeo não é sobre política. Não estamos aqui para defender ou acusar líderes. Estamos aqui para entender um princípio espiritual que Ellen White ensinou com firmeza. Deus governa acima dos governos. E quando estruturas humanas desmoronam, não é apenas um fenômeno social. É um sinal direcionado ao povo de Deus. Porque o maior perigo não está no caos que vemos lá fora. O maior perigo está na falsa segurança que cultivamos aqui dentro. Ellen White foi clara ao longo de seus escritos. Nenhuma nação cai de repente. Primeiro ocorre o colapso moral, depois o institucional. E entre esses dois momentos há sempre um espaço de advertência, um tempo em que Deus permite que sinais apareçam, não para condenar o mundo, mas para despertar seu povo. E a pergunta que devemos fazer hoje não é: quem vai cair a seguir? A pergunta verdadeira é: em que estou confiando? Onde está minha segurança? Porque enquanto assistimos a Venezuela como espectadores, corremos o risco de perder o recado espiritual que Deus está enviando. E se a instabilidade que vemos no mundo for, na verdade, um chamado urgente para examinarmos nossa própria base? E se o abalo externo for o instrumento que Deus usa para provocar ajuste interno? Ellen White ensinou que o juízo começa pela consciência, não pela manchete. E hoje, mais do que nunca, precisamos entender isso. Vamos caminhar juntos por esse tema, com reverência, com profundidade e, acima de tudo, com o desejo sincero de ouvir o que Deus está dizendo através dos sinais do nosso tempo. Ellen White ensinou algo que muitos cristãos ainda não compreenderam completamente. Deus não é neutro diante da injustiça. Ele observa, ele espera, ele adverte. Mas quando a opressão se torna estrutura, quando a corrupção se naturaliza, quando o sofrimento do povo se transforma em método de governo, algo muda no plano espiritual. A proteção divina que sustentava aquela nação começa a se retirar. E quando isso acontece, o colapso é inevitável. Olhe para a Venezuela hoje. O que você vê não é apenas uma crise econômica ou um líder controverso.
O que você está testemunhando é o resultado de anos de escolhas que afastaram uma nação dos princípios divinos. Ellen White descreveu esse processo em seus escritos sobre a ascensão e queda de impérios. Ela mostrou que Deus levanta nações para cumprir seus propósitos, mas quando essas nações se desviam, quando a justiça é pisoteada, quando o poder é usado para oprimir em vez de servir, Deus permite que as consequências se manifestem. Mas aqui está o ponto crucial que não podemos ignorar. Isso não é sobre um país específico, não é sobre um líder isolado. É sobre um princípio espiritual que se repete ao longo de toda a história humana. Babilônia caiu, Medo, Pérsia caiu, Roma caiu. E Ellen White nos adverte que o mesmo padrão se repetirá até o fim dos tempos, porque Deus governa acima dos tronos terrestres, e nenhum poder humano, por mais forte que pareça, está fora do alcance da justiça divina. A questão que devemos enfrentar hoje é profundamente pessoal. Será que estamos observando esses eventos com discernimento espiritual ou apenas com curiosidade política? Ellen White alertou que muitos no povo de Deus veriam sinais claros, mas não conseguiriam aplicá-los à própria vida. Veriam nações tremer, mas não examinariam os próprios fundamentos. Veriam líderes cair, mas não questionariam em quem realmente confiam. E é aqui que mora o perigo silencioso. Porque quando assistimos ao colapso de governos, como se fosse apenas notícia internacional, perdemos a oportunidade de ouvir o que Deus está dizendo. Perdemos a chance de reconhecer que esses abalos externos são, na verdade, chamados internos. Que a instabilidade do mundo é um convite para examinarmos a estabilidade da nossa fé. Que as quedas repentinas de estruturas humanas deveriam nos levar a questionar: onde está a minha verdadeira segurança? Ellen White nos ensinou que o tempo do fim seria marcado por instabilidade crescente. Não apenas espiritual, mas também política, econômica e social. E cada vez que uma estrutura que parecia sólida desmorona, Deus está nos lembrando de algo fundamental. Nada construído sobre base humana permanecerá. Só o que é edificado em Cristo resistirá. E a pergunta que fica é: você está prestando atenção? Existe um momento silencioso que antecede toda grande queda. Um momento em que Deus retira sua proteção e permite que o sistema revele sua verdadeira natureza. Ellen White descreveu esse processo com uma clareza perturbadora. Ela mostrou que nenhuma nação colapsa de repente. Primeiro, há o declínio moral. Depois, a deterioração institucional. E entre esses dois estágios, há sempre um período de advertência que a maioria ignora. Pense na Venezuela novamente. O que estamos vendo hoje não começou com Maduro. Começou décadas atrás, quando princípios foram abandonados, quando a verdade foi torcida para servir a interesses políticos, quando a justiça deixou de ser prioridade. Ellen White ensinou que Deus é paciente, mas não indefinidamente. Ele concede tempo para arrependimento. Ele envia sinais, ele permite que pequenos abalos funcionem como alertas. Mas quando esses avisos são ignorados, quando a sociedade se acostuma com a injustiça, Deus dá um passo atrás. E quando Deus retira sua proteção, o que acontece? A estrutura que parecia forte se revela frágil. O sistema que parecia funcionar entra em colapso. Os líderes que pareciam invencíveis se tornam vulneráveis, porque sem a sustentação divina, nada permanece. Ellen White foi enfática. É Deus quem sustenta nações, não a força militar, não a economia, não a popularidade de líderes. E quando ele escolhe não mais sustentar, o colapso é questão de tempo. Mas aqui está o que muitos cristãos não percebem. Esse princípio não se aplica apenas a nações, ele se aplica a igrejas, a famílias, a vidas individuais. Ellen White
Advertiu que podemos construir estruturas que parecem sólidas externamente, mas que estão vazias de Deus internamente. Podemos manter aparências religiosas enquanto nos afastamos dos princípios divinos. E quando isso acontece, quando Deus retira sua bênção, tudo desmorona. A Venezuela é um espelho, não um espelho político, mas espiritual. Ela nos força a olhar para nossas próprias vidas e perguntar: onde está a minha proteção? Em que estruturas humanas estou confiando? Será que construí minha fé sobre a rocha ou sobre a areia? Porque Ellen White nos lembrou repetidamente que dias de instabilidade viriam. Dias em que tudo que pode ser abalado será abalado. E nesse momento só permanecerá o que foi edificado em Cristo. O tempo de advertência não dura para sempre. Ellen White nos ensinou isso através da história de povos que ignoraram os sinais até que fosse tarde demais. E a pergunta que ressoa hoje é simples, mas urgente. Você está ouvindo? Você está vendo além das manchetes ou está assistindo ao mundo desmoronar enquanto mantém os mesmos alicerces frágeis que um dia também serão testados? Ellen White ensinou algo profundo sobre liderança. Líderes não surgem no vácuo. Eles são o reflexo do sistema que os produziu. Quando uma nação tolera a injustiça, ela colherá líderes injustos. Quando uma sociedade normaliza a mentira, ela será governada por mentirosos. Quando um povo escolhe o conforto acima da verdade, Deus permite que lidere aquele que personifica essa escolha, não como punição arbitrária, mas como consequência natural de decisões coletivas. Maduro não é a causa da crise venezuelana. Ele é o fruto. Ellen White nos mostrou isso através da história bíblica e secular. Reis tiranos não aparecem por acaso. Eles emergem de sociedades que já abandonaram os princípios divinos. Eles representam de forma visível o que estava invisível no coração do povo. E Deus permite que esse fruto amadureça e apareça publicamente, não para destruir, mas para despertar. Para que todos vejam aonde determinadas escolhas conduzem. Mas aqui está o que não podemos esquecer. Esse princípio também opera dentro da igreja. Ellen White advertiu que comunidades cristãs podem eleger líderes que refletem seus próprios desvios espirituais. Podem escolher pastores que pregam o que querem ouvir, não o que precisam ouvir. Podem exaltar vozes que oferecem conforto, mas não transformação. E quando isso acontece, Deus permite que colham as consequências. Não por crueldade, mas por amor. Porque só através das consequências muitos despertam. Olhe ao redor. Observe os líderes que estão em evidência, tanto no cenário mundial quanto no cenário religioso. Eles não estão ali por acidente, eles são espelhos. Refletem valores, prioridades, escolhas. E Ellen White nos desafiou a fazer a pergunta difícil: o que nossos líderes revelam sobre nós? Sobre nossas comunidades, sobre nossas famílias? Porque liderança é sempre um reflexo. E se não gostamos do que vemos, talvez seja a hora de examinar o que estamos projetando. A Venezuela nos ensina que sistemas corrompidos, eventualmente, produzem líderes corrompidos. E esses líderes, por sua vez, aceleram o colapso do sistema. É um ciclo que Ellen White descreveu com precisão. Injustiça gera injustiça, até que Deus diz basta e permite que tudo desmorone. Mas o propósito nunca é apenas destruição. O propósito é sempre redenção. É dar ao povo a chance de ver, reconhecer e voltar. E hoje, enquanto observamos líderes caindo e estruturas tremendo, Deus está nos perguntando: você está vendo apenas política ou está enxergando princípios? Você está apenas criticando líderes ou está examinando que tipo de liderança você mesmo está exercendo em sua casa, em sua comunidade, em sua própria vida espiritual? Porque Ellen White nos lembrou:
O julgamento começa pela casa de Deus. E se Deus está permitindo que o mundo veja suas falhas, talvez seja para que nós vejamos as nossas. Ellen White foi clara: nenhum evento político é apenas político. Por trás de cada crise, cada colapso, cada instabilidade, há princípios espirituais operando. E quando olhamos para a Venezuela hoje, precisamos resistir à tentação de tratá-la como um caso isolado, como uma exceção, como algo que não nos diz respeito. Porque é exatamente assim que perdemos o recado divino. É assim que ignoramos os sinais. A história se repete porque os princípios não mudam. Ellen White dedicou anos de sua vida mostrando padrões proféticos que atravessam gerações. Ela mostrou como Deus lidou com o Egito, com Babilônia, com Roma. Mostrou como a justiça divina opera tanto em nações quanto em indivíduos. E o que vemos na Venezuela não é novo, é o mesmo padrão. Injustiça tolerada, opressão normalizada, corrupção sistemática e então o abalo. Mas aqui está o perigo. Quando olhamos para outras nações em crise e pensamos isso não vai acontecer aqui, estamos repetindo o erro de Israel. Ellen White documentou como o povo escolhido de Deus observava o julgamento cair sobre outras nações e se sentia imune. Acreditava que por ser o povo de Deus estava automaticamente protegido. Não estava, porque Deus não faz acepção. Onde há injustiça, haverá consequência. Onde há opressão, haverá abalo. Não importa o nome da nação. A Venezuela é um sinal, não uma exceção. E Ellen White nos ensinou a ler sinais. Ela nos mostrou que Deus usa eventos visíveis para comunicar verdades invisíveis. Que crises externas são sempre convites ao exame interno. Que quando vemos estruturas caindo ao nosso redor, Deus está nos perguntando: e você, sobre o que está edificado? Em que está confiando? O erro fatal é assistir com curiosidade quando deveríamos assistir com discernimento. Ellen White alertou contra a postura de espectador, contra a atitude de quem observa tragédias como se fossem entretenimento, sem nunca aplicar as lições à própria vida. Porque toda queda externa é um aviso interno. Todo colapso visível é um chamado ao exame invisível. E se estamos apenas comentando sobre a Venezuela sem perguntar o que Deus está nos dizendo através dela, perdemos completamente o propósito. Deus governa a história. Ellen White martelou esse ponto repetidamente. Ele não é um observador passivo, ele é o diretor soberano de tudo. E quando ele permite que nações tremam, não é por capricho, é porque está conduzindo a história humana em direção ao seu clímax final. E cada evento, cada crise, cada colapso é uma peça nesse quebra-cabeça profético. A Venezuela não é exceção, é confirmação. Confirmação de que estamos nos aproximando do fim. Confirmação de que os avisos estão se intensificando. Confirmação de que o tempo de decidir está se esgotando. Existe um perigo silencioso que Ellen White identificou com precisão assustadora. O perigo do povo de Deus se tornar espectador da própria história profética. É possível ler sobre sinais dos tempos e não se preparar. É possível assistir ao cumprimento de profecias e permanecer espiritualmente adormecido. Possível ver o mundo tremer e continuar confiando nas mesmas estruturas frágeis de sempre. Quando olhamos para a Venezuela, para as crises econômicas globais, para a instabilidade política crescente, qual é nossa reação? Medo? Curiosidade? Ou exame espiritual profundo? Ellen White advertiu que nos últimos dias muitos cristãos veriam os sinais, reconheceriam as profecias se cumprindo, mas não fariam a pergunta essencial: e eu? Onde estou nessa história? Estou preparado? A verdade, difícil é esta. Podemos estar tão ocupados analisando a queda de outros que não percebemos nossa própria fragilidade.
podemos estar tão focados em identificar problemas nas estruturas mundiais que ignoramos os problemas em nossas estruturas espirituais. Ellen White nos lembrou que o julgamento começa pela casa de Deus, não pelo mundo, pela casa de Deus. E se Deus está permitindo que vejamos colapsos externos, talvez seja para que identifiquemos colapsos internos antes que seja tarde. A pergunta não é quem vai cair a seguir. A pergunta é em que estou confiando. Ellen White foi incisiva nesse ponto. Ela mostrou que nos últimos dias o maior engano será a falsa segurança. Pessoas que acreditam estar bem porque frequentam a igreja, porque conhecem a doutrina, porque seguem rituais, mas cujos corações estão distantes de Deus, cujas vidas estão edificadas sobre confiança em sistemas humanos, não em dependência divina. E é aqui que a Venezuela nos confronta de forma desconfortável. Porque se um país inteiro pode colapsar, se estruturas que pareciam sólidas podem desmoronar, o que garante que nossas próprias estruturas são diferentes? Nossa segurança financeira, nossa estabilidade social, nossa tradição religiosa? Ellen White nos advertiu: tudo isso pode ser abalado. Tudo isso será testado, e no dia do teste só permanecerá o que foi edificado em Cristo. O povo de Deus não pode se dar ao luxo de assistir aos sinais dos tempos como se fossem documentários. Ellen White nos chamou a algo mais profundo: vigilância ativa, preparação intencional, exame constante, porque o tempo está se esgotando. As advertências estão se intensificando, e a diferença entre aqueles que estarão prontos e aqueles que não estarão não será o conhecimento profético, será a resposta ao conhecimento profético, será o que fizeram com o que sabiam. Ellen White ensinou algo que precisamos entender com urgência. Quedas externas são avisos internos. Quando Deus permite que estruturas mundiais desmoronem diante de nossos olhos, Ele não está apenas julgando aquelas estruturas. Ele está nos convidando a examinar as nossas. Cada evento global de instabilidade é um despertador espiritual, um alarme divino tocando para aqueles que têm ouvidos para ouvir. Pense nisso. A Venezuela colapsa e todos veem. As manchetes gritam. As redes sociais comentam, mas quantos param para perguntar: o que Deus está me dizendo através disso? Quantos usam esse evento como espelho para examinar a própria vida? Ellen White nos mostrou que essa é exatamente a diferença entre sabedoria e insensatez espiritual. O sábio vê o julgamento cair sobre outros e se examina. O insensato vê o mesmo julgamento e apenas comenta. Deus permite abalos externos para provocar ajustes internos. Essa é a estratégia divina ao longo de toda a história bíblica. Ele permitiu que Israel visse o Egito ser julgado para que aprendesse a temer ao Senhor. Permitiu que Judá visse o reino do norte cair para que se arrependesse. Mas o que aconteceu? A maioria observou sem aprender, viu sem mudar e, eventualmente, colheu as mesmas consequências. Ellen White nos alertou que esse padrão se repetiria até o fim, que Deus enviaria sinais crescentes, advertências cada vez mais claras, mas muitos no seu próprio povo permaneceriam espiritualmente surdos. Veriam nações tremer e diriam: isso é política. Veriam economias colapsar e diriam: isso é economia. Veriam estruturas desmoronar e diriam: isso não me afeta. E assim perderiam completamente o recado espiritual. O juízo começa pela consciência, não pela manchete. Essa foi a grande lição que Ellen White nos deixou. Deus não precisa destruir nossa vida para nos julgar. Ele simplesmente permite que vejamos a destruição ao nosso redor e observa o que fazemos com essa visão. Usamos para nos aproximar dele ou para nos distrair dele.
Usamos para fortalecer nossa fé ou para alimentar nosso medo? Usamos para examinar nossa base ou para criticar a base alheia? Cada crise global é uma oportunidade de crescimento espiritual. Cada colapso visível é um convite ao fortalecimento invisível. Ellen White nos chamou a enxergar além do óbvio, a ler os eventos do mundo não como jornalistas, mas como profetas. Não com curiosidade superficial, mas com discernimento profundo. Porque Deus está falando, através da Venezuela, através da instabilidade global, através de cada estrutura que treme. E a pergunta que ele está fazendo é pessoal, direta e urgente. Você está ouvindo? Ellen White descreveu o tempo do fim com uma clareza que deveria nos tirar o sono. Ela falou de um mundo marcado por instabilidade crescente, não apenas espiritual, mas política, econômica, social, natural. Ela mostrou que quanto mais nos aproximamos do clímax da história humana, mais os sistemas construídos sobre fundamentos humanos começariam a rachar. E o que estamos vendo hoje não é coincidência, é padrão profético. Olhe ao redor. Crises econômicas sucessivas, governos instáveis, nações em colapso, pandemias, desastres naturais cada vez mais frequentes. Ellen White previu tudo isso, mas mais importante do que prever, ela nos alertou sobre como reagir, porque a instabilidade não é o fim da história, é o prenúncio, é o aviso de que algo maior está chegando, e a forma como respondemos a esses sinais determina se estaremos prontos ou não. A Venezuela é apenas uma manifestação de um fenômeno global. Ellen White nos ensinou que nos últimos dias nenhuma nação estaria imune, que a instabilidade seria generalizada, que crises apareceriam em ondas sucessivas, cada uma mais intensa que a anterior. E o propósito não é destruir o mundo antes do tempo, mas sacudir as pessoas fora de sua zona de conforto espiritual. Porque é na instabilidade que muitos finalmente buscam estabilidade em Deus. Mas aqui está o engano que Ellen White identificou: a falsa segurança. Ela advertiu que nos últimos dias, muitos cristãos confiariam mais em governos estáveis, economias fortes e estruturas sociais do que em Deus. E quando essas estruturas começassem a falhar, entrariam em pânico, porque edificaram sua paz sobre alicerces temporários. Porque acreditaram que a segurança vinha de fora, não de dentro. Porque substituíram fé por controle. A instabilidade crescente não é acidental, é profética. Ellen White nos mostrou que Deus permite que tudo que pode ser abalado, seja abalado. Permite que sistemas falhem, permite que certezas humanas desmoronem, não por crueldade, mas por misericórdia. Porque só quando perdemos nossas falsas seguranças, descobrimos onde está nossa verdadeira segurança. Só quando os ídolos caem, voltamos para o altar. E a pergunta que Ellen White nos deixou é urgente. O que você fará quando tudo ao seu redor estiver tremendo? Quando a economia colapsar de vez? Quando governos caírem? Quando estruturas sociais se desintegrarem? Você entrará em desespero porque confiava nessas coisas? Ou permanecerá em paz porque sua confiança sempre esteve em Deus? Porque o tempo para decidir onde está sua âncora é agora. Não quando a tempestade vier. Agora. Ellen White fez algo extraordinário em seus escritos. Ela transformou medo em preparação. Quando falava sobre crises, colapsos e instabilidade, nunca terminava em pânico. Sempre terminava em chamado. Chamado à vigilância, chamado à consagração, chamado a uma fé que não depende de circunstâncias externas. E é exatamente esse o espírito que precisamos cultivar hoje. Quando vemos a Venezuela colapsar, quando assistimos à instabilidade global crescer, a reação natural é o medo.
Mas Ellen White nos ensinou que medo sem preparação é paralisante. Medo com preparação é transformador. A diferença está no foco. Se olhamos apenas para o caos, afundamos. Se olhamos para o Deus que governa acima do caos, nos fortalecemos. O chamado final não é para o pânico, é para a vigilância. Ellen White foi incisiva. Quem entende os sinais não entra em desespero. Fortalece a fé. Porque entender os sinais significa entender que Deus está no controle, que nada está acontecendo fora do seu conhecimento, que cada abalo, cada crise, cada colapso está cumprindo propósitos eternos que vão além da nossa compreensão imediata. Vigilância, para Ellen White, não era paranoia. Era consciência espiritual aguçada. Era viver cada dia sabendo que o tempo é curto. Era tomar decisões à luz da eternidade, não da conveniência temporal. Era manter a lâmpada acesa, mesmo quando a noite parecia longa. Era permanecer acordado espiritualmente enquanto muitos dormiam. E aqui está a beleza desse chamado. Deus governa mesmo quando os sistemas humanos falham. Essa foi a grande certeza que Ellen White nos deixou. Nações podem cair, economias podem colapsar, líderes podem desmoronar, mas Deus permanece. Seu trono não treme, sua palavra não falha, seus propósitos não são frustrados, e quem edificou sua vida nele não será abalado, não importa o que aconteça ao redor. A Venezuela nos lembra disso. Quando vemos um país inteiro em crise, quando testemunhamos o sofrimento de milhões, a tentação é perder a esperança. Mas Ellen White nos chamou a enxergar além, a reconhecer que mesmo no meio do caos, Deus está operando, está chamando, está preparando, está separando aqueles que confiam nele daqueles que confiam em estruturas humanas. O tempo de advertência ainda está aberto. Ellen White nos assegurou disso. Deus não traz julgamento sem antes enviar avisos. Mas os avisos têm prazo, e cada evento que testemunhamos, cada crise que vemos, é mais uma linha sendo traçada na areia do tempo. Mais um chamado à decisão. E a pergunta que ecoa é simples. Você vai ouvir? Você vai se preparar? Ou vai continuar vivendo como se tivesse todo o tempo do mundo? Ellen White nos ensinou que a maior batalha dos últimos dias não será contra inimigos externos, mas contra nossa própria complacência espiritual. A luta não será contra perseguidores, mas contra a tendência de nos acomodarmos, de nos conformarmos, de vivermos uma fé morna enquanto o mundo ao redor pega fogo. E quando olhamos para eventos como a Venezuela, essa batalha se torna mais clara. É fácil observar a crise de outros. É difícil reconhecer a própria crise. É fácil identificar onde sistemas mundanos estão falhando. É difícil admitir onde nossa própria vida espiritual está falhando. Ellen White nos confrontou com essa verdade desconfortável. Muitos estarão perdidos não por ignorância, mas por negligência. Não porque não sabiam, mas porque não agiram de acordo com o que sabiam. A Venezuela está caindo porque princípios foram abandonados progressivamente. Não foi de um dia para o outro. Foi uma erosão lenta, uma concessão aqui, outra ali, uma injustiça tolerada, uma verdade torcida. E aos poucos, a base se corroeu até que o colapso se tornou inevitável. Ellen White nos mostrou que o mesmo pode acontecer com nossa vida espiritual. Uma oração negligenciada, um princípio comprometido, uma convicção silenciada. E sem perceber, estamos edificando sobre areia. O alerta que Deus está enviando através dos sinais dos tempos é também um convite à restauração. Ellen White sempre equilibrou a advertência com esperança. Sempre mostrou que Deus permite crises não para destruir, mas para despertar. Não para condenar, mas para salvar. E hoje, enquanto vemos estruturas mundiais tremendo, Deus está nos perguntando: você quer ser restaurado?
Você quer reconstruir sobre a rocha? Você está disposto a abandonar suas falsas seguranças e confiar completamente em mim? A questão não é se haverá mais crises. Haverá. Ellen White foi clara quanto a isso. A instabilidade só aumentará. Os abalos se intensificarão. O que parecia sólido continuará desmoronando. A questão é, como você estará quando isso acontecer? Em pânico ou em paz? Desesperado ou confiante? Abalado ou firme? Porque a diferença não será sorte, será preparação. Ellen White nos deixou um legado de vigilância amorosa. Ela não nos assustou gratuitamente. Ela nos preparou intencionalmente. Cada advertência que escreveu era acompanhada de um caminho de escape. Cada descrição de crise vinha com instruções de como permanecer firme. E hoje, mais do que nunca, precisamos desse equilíbrio. Precisamos reconhecer a seriedade do momento sem perder a certeza da vitória final. A Venezuela não é apenas uma nação em crise, é um espelho espiritual, um chamado à autoanálise, uma oportunidade de reconhecer que sem Deus tudo desmorona, mas com Deus, mesmo no meio do colapso mundial, há paz, há propósito, há esperança, e a decisão de onde estaremos quando tudo tremer é nossa. É pessoal, é urgente e é agora. Ellen White dedicou grande parte de sua vida a responder uma pergunta essencial: como viver com fé inabalável em tempos de instabilidade absoluta? E a resposta que ela nos deixou é ao mesmo tempo simples e profunda, permanecendo ancorado em Deus, não em circunstâncias, cultivando uma comunhão que não depende de estabilidade externa, edificando uma fé que resiste porque está enraizada no eterno. Quando olhamos para a Venezuela hoje, vemos o resultado de uma nação que perdeu sua bússola moral e espiritual. Mas Ellen White nos ensinou a olhar além do exemplo negativo e buscar o positivo. O que significa ter Deus como bússola? Significa que quando tudo ao redor muda, você não muda. Quando estruturas caem, você permanece. Quando outros entram em pânico, você permanece em paz. Não por força própria, mas porque está conectado à fonte de toda a força. O tempo de edificar essa conexão é agora. Não quando a crise chegar à sua porta. Não quando sua própria estabilidade for testada. Agora. Ellen White foi enfática. Não se constrói fé na hora da tempestade. Constrói-se antes, nos dias tranquilos, nas decisões pequenas, nas escolhas diárias de buscar a Deus, mesmo quando parece que não há urgência. Porque quando a urgência chegar, será tarde para começar. E aqui está a beleza do plano de Deus. Ele permite que vejamos exemplos de colapso não para nos aterrorizar, mas para nos motivar. A Venezuela, as crises globais, a instabilidade crescente, tudo isso funciona como despertadores, como lembretes de que o tempo é curto, de que estruturas humanas são frágeis, de que só o que é eterno permanece, e cada um desses lembretes é uma oportunidade de ajustar a rota, de fortalecer a base, de aprofundar a fé. Ellen White nos mostrou que os últimos dias seriam marcados por duas classes de pessoas: aqueles que confiam em Deus e aqueles que confiam em sistemas humanos. E a diferença entre essas duas classes não será visível nos dias de bonança. Será visível nos dias de crise. Quando tudo estiver caindo, quem confia em Deus permanecerá firme. Quem confiava em estruturas humanas entrará em colapso junto com elas. A pergunta que Ellen White nos deixou não é: você acredita em Deus? A pergunta é: você confia nele o suficiente para permanecer firme quando tudo ao redor estiver tremendo? Porque fé teórica não salva na hora da crise. Fé vivida, testada, aprofundada, essa sim sustenta. E o tempo de transformar fé teórica em fé prática é agora. Enquanto ainda há tempo, enquanto os avisos estão soando, enquanto Deus ainda está chamando.
A Venezuela cairá ou se levantará conforme seus próprios caminhos. Mas você cairá ou permanecerá? E a resposta a essa pergunta está sendo escrita agora, nas suas escolhas de hoje, nas suas prioridades de hoje, na sua comunhão de hoje. Ellen White nos mostrou o caminho. Deus está estendendo a mão. E o que você fará com esse conhecimento determinará onde você estará quando tudo que pode ser abalado for abalado. Se você chegou até aqui, algo tocou seu coração. E talvez esse algo seja exatamente o que Deus queria que você ouvisse hoje. Porque em meio a tantas vozes, tantas notícias, tantas distrações, Ele ainda está falando, ainda está chamando, ainda está esperando que ouçamos não apenas com os ouvidos, mas com o coração. A Venezuela não é apenas uma manchete, é um espelho, um sinal, um chamado. Ellen White nos ensinou a ler os eventos do mundo não como espectadores, mas como participantes de uma história profética que está se desenrolando diante de nossos olhos. E cada evento, cada crise, cada colapso é Deus dizendo: acorde, prepare-se, o tempo é curto. Mas despertar não é suficiente. Ellen White nos mostrou que conhecimento sem ação é inútil, que reconhecer sinais sem mudar de vida é perigoso, que entender profecias sem aplicá-las pessoalmente é se enganar. E hoje, mais do que nunca, precisamos sair da posição de observadores e assumir a posição de respondentes. Responder ao chamado de Deus, responder à urgência do momento, responder com nossa vida, não apenas com nossa concordância intelectual. O que você fará com o que ouviu hoje? Vai arquivar como informação interessante ou vai permitir que transforme sua forma de viver? Porque Deus não envia avisos para alimentar curiosidade. Ele envia avisos para salvar vidas. E a sua vida, a minha vida, precisa ser edificada sobre a rocha. Não amanhã, hoje. Ellen White nos deixou um legado de esperança em meio ao caos. Ela nos mostrou que Deus governa, que Ele está no controle, que, mesmo quando tudo parece estar desmoronando, seus propósitos estão se cumprindo. E que aqueles que confiam nele, que edificam sobre ele, que permanecem conectados a ele, não serão abalados. Não importa o que venha, o tempo de decisão é agora. Não quando a próxima crise surgir, não quando sua própria estabilidade for testada. Agora. Porque cada dia que passa sem buscarmos a Deus profundamente é um dia perdido na preparação. E Ellen White nos advertiu: o tempo de preparo não durará para sempre. Se este vídeo tocou seu coração, compartilhe nos comentários. Diga o que Deus falou com você hoje. Porque sua palavra pode ser exatamente o que outro irmão ou irmã precisa ouvir. Porque não estamos sozinhos nessa jornada. E porque quando compartilhamos o que Deus faz em nós, fortalecemos uns aos outros. Que Deus nos ajude a não sermos apenas ouvintes, mas praticantes. Que nos ajude a edificar sobre a rocha enquanto ainda há tempo. E que quando tudo que pode ser abalado for abalado, permaneçamos firmes, não por força própria, mas porque nossa âncora está no eterno.